que vocês entendem por jejum de dopamina? O que seria isso? E por que seria importante? Não, a primeira pergunta é: estamos todos dopados mesmo? Ou não? Ou Doutor, seria eu não sei o que esforço? você acha, assim, mas na minha concepção, o jejum de dopamina, ele é um erro em termos, né? Quando você fala em Já jejum... vamos demitir a pessoa que fez esse... O Lucas, ele sempre acompanha aqui. Lucas, passa no RH, tem uma conversinha lá com o pessoal. A pessoa que fez esse título não foi uma Mas boa... muito por essa confusão que eu acho que tem que ser mais falado em momentos de aprofundamento, né? Porque quando a gente fala em jejum, há a ideia de que não vai ter. Sim. Você vai ter uma privação completa, não haverá dopamina. E eu acho que começa aí a complicação. Porque sempre tem. Sempre tem. E a dopamina, quando a gente está falando de jejum de dopamina, é uma coisa bastante cognitiva, mental, comportamental, e a dopamina não funciona só nesses âmbitos, né? Inclusive, tem mais dopamina fora do cérebro do que dentro, e ela tem funções na qual tem um volume maior de expressão fora do cérebro do que dentro, né? Então, o movimento é muito mediado, modulado pela dopamina, por exemplo. O que você acha disso, doutor? Perfeito, eu concordo plenamente. O que seria dopamina? Aproveita para explicar pra gente, A Rodrigo. dopamina a gente chama, é uma catecolamina, se a gente fosse entender quimicamente. E, aliás, entender quimicamente a dopamina é interessante, porque você já começa a entender o que ela faz e como você pode aumentá-la ou bloqueá-la. Tá. Então, a dopamina é uma molécula que serve para alguma informação no nosso organismo. A gente chama de catecolamina pelo formato químico, né? É um catecol, que é como se fosse um anel benzênico, para aquela galera que gosta de química, com 2 hidroxilas, é um OH, e ela serve basicamente para mandar algumas informações para alguns neurônios. É como se os neurônios eles não se encostassem um no outro. E para a gente conseguir mandar uma informação que vem elétrica daqui, para essa informação elétrica continuar para esse neurônio, a gente precisa de uma informação química. Então, a dopamina faz essa informação e, como o Lucas falou, a gente tem dopamina sendo produzida nos rins, nas células tubulares do rim. Então, a dopamina, ela funciona como se fosse o produto final de uma série de transformações, desde um aminoácido que a gente come, que é muito simples, chama-se tirosina. Então, a gente transforma a tirosina em uma outra molécula que chama-se L-dopa, e essa L-dopa em dopamina. Então, são 2 reações. Ou seja, essas 2 reações envolvem 2 enzimas. Então, se a gente está pensando em aumentar ou diminuir a dopamina, a gente olha esse processo de como a gente faz a dopamina desde a tirosina, e a gente pode impactar em cada etapa desse processo. Só que olha que interessante, a dopamina que existe no nosso corpo, ela não vai para o nosso cérebro. São 2 áreas diferentes. A única dopamina que consegue passar a barreira hematoencefálica é a L-dopa. A dopamina em si não passa e a tirosina muitas vezes não passa. Algumas vezes você consegue passar a tirosina, mas a dopamina em si ela não passa a barreira hematoencefálica. Então, dopamina no corpo é diferente de dopamina na cachola. E a gente tem lugares que a gente produz dopamina. Se a gente tem 86 bilhões de neurônios, a gente tem entre 400 mil a 1 milhão de neurônios dopaminérgicos. Ou seja, é uma fração muito pequena de neurônios que estão Menos de movidos a 1%. dopamina. Menos de 1%. Então, existem locais específicos que essa dopamina vai ser produzida no cérebro e vias específicas. E, ao meu ver, essa é a coisa mais importante para a gente entender, primeiro, o que a dopamina faz, porque quando você vai estudar a dopamina, você vê que ela faz a dopamina, muitos falam a molécula da recompensa, mas ela, na verdade, é uma molécula da antecipação da recompensa. É uma molécula do algo a mais, de você buscar o algo a mais. Só que, ao mesmo tempo, também é uma molécula que vai para o circuito de recompensa. Então, quando você entende as vias da dopamina, você entende o que ela faz no cérebro e você entende, inclusive, como você pode modular essa dopamina. Porque, por exemplo, a gente acabou de falar aqui do jiu-jitsu, né? O Rickson Gracie, ele tá agora com a doença de Parkinson. Não sei se você chegou a ver isso. A doença de Parkinson é uma doença da dopamina. Aí você fala, cara, mas como uma doença da dopamina pode dar tremores se a dopamina não é uma molécula, né, da recompensa? O que tem a ver uma coisa com a outra? Por isso que a gente precisa entender os circuitos que a dopamina estão, porque você sabe, muitas vezes um circuito está ruim, o outro está ótimo. Então depende de qual circuito. A gente tem basicamente aí 3 grandes circuitos de dopamina. Vamos falar só no cérebro, né? Vou falar rápido para a gente dar espaço para outras perguntas. Mas a dopamina no cérebro, ela vai ser produzida em 2 grandes lugares. Um lugar que chama-se substância nigra,
e é uma região do nosso mesencéfalo, que é uma parte mais primitiva do cérebro, e a gente produz essa dopamina nessa substância e joga ela num outro lugar que chama-se estriato. Essa via, que a gente chama de nigroestriatal, ela é a via para os movimentos. Ela é a via que vai para o buraco na doença de Parkinson. E o que ela faz? Ela faz antecipação dos movimentos. Então, a pessoa que tem Parkinson, ela fica com hesitação em começar o movimento, ela fica com lentidão, bradicinesia, com tremores. Então, essa via é relacionada à movimentação, não tem nada a ver com aquela dopamina de recompensa que a gente conhece. E a dopamina da recompensa? Ela é produzida num outro lugarzinho, perto da onde está a substância nigra, um pouquinho que a gente chama mais ventral, ou seja, um pouquinho mais anterior. Se a gente pegar uma imagem de corte, ela está um pouquinho mais para frente dessa área. E aí, essa área chama VTA, né? Área tegmentar ventral. Essa área vai produzir dopamina e jogar para uma outra via, né, que é uma via que passa pelo sistema límbico, que é o sistema das emoções, e essa via, que a gente chama-se aí via mesolímbico-cortical, essa via mesolímbica, que é dessa área do mesencéfalo, né, do VTA até o sistema límbico, essa é a via da recompensa. Essa é a via que, se você toma alguma coisa que estimula a dopamina nessa via, aquilo lá tem alto índice de te viciar. Entendi. E aí tem a outra via que, além do sistema límbico, vai banhar o córtex. Essa é a via mais fantástica da dopamina, que é aquela que você vai planejar, aquela que você vai sonhar com algum futuro daqui a 2 anos. E o mais interessante, que a gente pode falar no decorrer do episódio, que ela é uma via inibitória. Ou seja, se você pensar, o famoso teste do marshmallow, né, que você vai colocar o marshmallow para a criança, a dopamina ela é muito relacionada com você ter uma antecipação de uma recompensa. Aí você fala assim, beleza, então a dopamina seria você não ter a recompensa? Não necessariamente, porque se você tiver muita dopamina na via mesolímbica, você pode ficar pensando na recompensa imediata, na recompensa que você vai ter colocando aquilo na boca naquela hora. Isso também quem faz é a dopamina. Mas aí você fala, bom, se a pessoa tiver mais dopamina, ela vai segurar e não vai comer o marshmallow? Depende de qual via tiver a dopamina. Se ela tiver a dopamina banhando a via cortical, ela vai planejar e falar, não, me disseram que se eu não comer agora eu vou ganhar mais um marshmallow, então eu não vou comer. Se ela tiver muita dopamina na via mesolímbica, caramba, eu vou comer daqui a pouco, porque eu vou sentir aquele sabor desse marshmallow na minha boca e tal, e a pessoa começa a antecipar aquela recompensa, só que de uma forma um pouco mais rápida. Você não consegue andar tanto na timeline. É uma coisa um pouco mais imediata da sua recompensa. Ou seja, as vias dopaminérgicas, elas importam para o que a dopamina vai fazer no seu cérebro e como você vai conseguir modulá-las. Uma coisa aqui, por exemplo, então, digamos que teoricamente eu estou no estudo de marshmallow feito por Stanford, tem lá as crianças, e aí eu arranjo um jeito de colocar dopamina numa via de uma criança que é super madura e entende que é recompensa no futuro, mas se eu colocar na via errada, isso suplantaria o raciocínio dela de recompensa no futuro? Seria tão forte assim a ponto dela falar, me dá um marshmallow agora? Muito provavelmente. É muito difícil a gente reduzir isso em locais, assim, né? Você achar exatamente onde... Porque a gente está falando a via dopaminérgica. Só que a via dopaminérgica, ela segue aquela tendência daqueles locais, mas ela não é exatamente igual. Não é um caminhozinho igual. Não é um E ela é caminho... contextual também. Existe um contexto do marshmallow estar lá e a promessa de que haverá 2 marshmallows depois de um certo tempo. A via dopaminérgica, ela se ativa perante esse estímulo. Se não tem estímulo, você injeta dopamina na orelha da criança, aquilo pode vir de uma forma, uma euforia generalizada, né? Uma energização de comportamentos em geral, fazer qualquer coisa, né? Aí qualquer coisa que ela vê pode ser saliente para ela. Eu acho que a introdução do doutor foi incrível. Eu acho que todo mundo entendeu agora, né? Podemos continuar a discussão. Apesar de não existir um jejum de dopamina, a gente está falando aqui, então, da dopamina cerebral, das vias mesolímbica e mesocortical. Que isso é importante no que tange o resto da pergunta, que é como é que isso pode ajudar a gente? Né? Como é que isso pode ser uma boa Eu vida? queria saber de onde veio esse termo jejum de dopamina. Como você disse, é uma contradição em termos, mas eu já vi vídeos, por exemplo, que usam jejum de dopamina, benefícios, matéria no jornal, benefícios do jejum de dopamina, por exemplo. É que tem um livro agora que ficou bem famoso que chama Nação Dopamina. Dopamination. Na verdade, tem mais de um. Eu já vi um muito parecido com esse, que é um outro título. Acho que é A Molécula do Momento, uma coisa A assim. Molécula Molecule do of Mais. More. Isso. Esse é fantástico, esse livro, do Lieberman, né? O jejum de dopamina veio através desse nome, foi um artigo, eu não me lembro quem que escreveu esse artigo, acho que foi 2018, 2019. O cara era bom de título, viu? Porque Não, pegou. pegou muito. Copywriting. E é o que a gente falou, tipo, tudo bem, não existe categoricamente a chance de você fazer um jejum de dopamina. Mas a ideia é muito interessante, é como se fosse uma metáfora que ela é muito significativa e conceitual. Se você pensar, a dopamina é o que te leva pro algo a mais, né? Eu vejo agora, vocês vão ver na Maria Tereza, quando ela nascer,
É muito interessante, que as crianças são muito dopaminérgicas na fase que começam a engatinhar. Então eu vejo, por exemplo, a Lara, é impressionante. Tudo que tá muito fácil para ela não tem menor interesse. Aí se você põe alguma coisa aqui, aí a criança tá aqui. Ah, ela pega aqui, ficou entediada. Aí ela pega aqui, ficou entediada, jogou no chão. Aí ela vê o outro que tá ali. Ela fala, eu quero aquele. Você vê, você sente a dopamina, sabe? Essa é a função da dopamina. É eu tentar subir no sofá para dar aquele último passo e pegar aquela outra prateleira que eu não tô alcançando. Isso é puramente dopaminérgico. Então, a dopamina, né, os amantes da dopamina, inclusive, acreditam que a nossa evolução humana, ela foi Veio feita por graças conta à dopamina. disso. Então, eu acho que a dopamina é uma molécula muito humana. Por quê? Porque nós, seres humanos, conseguimos caminhar mais na timeline entre futuro e passado do que os não humanos. Então, qual é a grande diferença assim, da mente de um cachorro para um ser humano? O cachorro, ele sabe que você pega a coleira, ele vai passear. Mas você não consegue falar para ele que ele vai viajar daqui a 2 anos e fazer um intercâmbio ou morar nos Estados Unidos. Você não consegue. Mesmo que você tente comunicar, vai ter férias, ou eu vou voltar. O cachorro não consegue muito andar nessa timeline, até pela comunicação. Mas nós, seres humanos, conseguimos imaginar até nosso leito de morte, possivelmente. Então, a gente consegue andar na timeline. E a dopamina, ela nos desprende do presente. Ela é aquela molécula que faz a gente ficar pensando, e se? E se fosse diferente? Né? Quando a gente olha para a história da humanidade, ela foi muito dopaminérgica, né? Quando Cristóvão Colombo resolveu sair para os mares para achar um outro lugar, o Império Otomano estava tomando conta, né, do Bósforos, ninguém conseguia passar naquele estreito. O cara falou assim, eu não vou ficar parado. E se eu der a volta por um outro caminho? Isso é muito dopaminérgico. Então, se não fosse a dopamina, o cara não teria descoberto boa parte das Américas. Então, a história inteira da humanidade, ela foi movida pela dopamina. E as crianças são movidas pela dopamina. Mas eu acho que a grande sacada, né, dessa história do jejum é o seguinte. Tudo bem, a dopamina ela é muito necessária. Só que muitas vezes, no nosso estilo de vida moderno, a gente está sempre no e se. A gente está sempre no momento futuro. E se eu ganhar mais likes? E se eu postar isso? E se eu falar aquilo? Como eu vou provocar? Como eu vou crescer? Como eu vou ter sucesso? E quando a gente fala em jejum de dopamina, é fazer coisas que provavelmente eu esteja mais satisfeito com o momento presente. A ideia conceitual ela é muito interessante. Apesar de ser um erro, que é stricto sensus, ele é errôneo, né? É um erro. A ideia conceitual, simbólica, ela é muito interessante, porque vamos fazer algumas atividades ou vamos nos retirar num final de semana e fazer atividades, dar preferências para atividades que eu esteja no momento presente. E pare de ficar pensando nessa recompensa de algo que ainda não aconteceu. Sim, e inclusive falando nisso, é engraçado que você mencionou exemplos históricos, né? E eu fico pensando, grandes conquistadores da história, por exemplo, né? Um Napoleão da vida, um Alexandre o Grande, né? Consigo imaginar um nível de vontade, de dopamina, de querer mais e mais e mais e conquistar e criar. E aí eu penso, esses caras eram felizes? Esses caras estavam satisfeitos? Nunca ficavam satisfeitos, eles sempre queriam mais e mais. E eu acho que, para mim, pelo menos, quando eu passo a entender, tentar estudar isso para entender como é que eu posso ter sucesso, como é que eu posso viver bem nesse conceito de felicidade, né, de equilibrar essa ambição com a tranquilidade, eu percebo que o jejum de dopamina, ele é um contrapeso a toda essa ambição, a toda essa busca por mais. Porque é como se fosse o seguinte, se você fosse contrabalancear a dopamina como molécula e como conceito, né, porque é bem diferente, né, que nem você estava falando, com outro conceito e outra molécula, seria o da satisfação e o da serotonina. Então, por um lado, você tem essa molécula que te dá esse ímpeto, te dá esse gás, te dá essa energia, te dá essa vontade e faz você querer ir buscar as coisas fora dos confins da sua pele, vamos dizer assim. Né? Então, tudo que está ali já requer um pouco mais de dopamina. Aquilo que está aqui, agora que eu estou aqui agora, aproveitar isso, ter satisfação com isso, gostar disso, é serotonina, vamos dizer assim. Conceitualmente, tá? Sem stricto sensu. Então, eu acho que um dos grandes trunfos do jejum de dopamina é você conseguir diferenciar o que é querer e o que é gostar. Porque o querer e o gostar, eles são diferentes na expressão do nosso sentimento e da nossa vontade. Então, o estado de espírito de gostar de algo não necessariamente envolveu o querer algo.
Você pode ser surpreendido com alguma coisa. Inclusive, uma das principais mecanismos da dopamina é o erro de previsão de recompensa, que faz com que você goste muito mais de recompensas inesperadas do que de recompensas esperadas. Interessante. E Uma recompensa esperada o cara já tem como dele, né? às vezes uma recompensa esperada, ela não ativa a via que vai da área tegmental ventral para o núcleo accumbente o suficiente para gerar uma experiência de prazer. Às vezes você fica num equilíbrio muito delicado entre frustração e prazer. Só que no começo você teve o querer. E você consegue identificar isso muito bem nos estudos com adicção, com vício. Que a pessoa ela tem um afunilamento daquilo que traz interesse para ela, daquilo que é saliente para ela, que incentiva ela. Então, um afunilamento quase que constante e perpétuo, que só aquela substância, só aquele comportamento me traz prazer, e ela quer aquilo, e ela só foca naquilo, ela vende tudo para aquilo, ela trabalha para aquilo, só que ela vai lá e faz, ela não sente Não era prazer. tudo aquilo. Ela não gosta mais. Eu digo isso pelo seguinte, né? Lá em casa a gente comenta direto, a Malu tem um ditado que ela diz, baixa expectativa e bom humor. Eu falei, de fato, se você pega felicidade, se fosse uma equação, seria uma diferença entre expectativa e realidade. Se a expectativa é baixa e a realidade é melhor, você fica feliz. Se a expectativa é alta e a realidade não é boa, você fica triste. Então, se eu espero uma certa recompensa, digamos que aqui no grupo eu espero um PLR muito grande da minha área. E eu meio que já tô dando aquilo como meu. Que eu já estou esperando. Se ele vem maior, poxa, muito bom. Se ele não vem, aí seria terrível, né? Nossa, que merda. Exato, então a medido. expectativa é meio ruim. Isso foi medido matematicamente pelo nível de ativação de receptores de dopamina. Eu acho que um dos estudos mais concretos disso foi em 1998, Wolfram Schultz medindo isso no cérebro de macacos. Então, ele manipulou uma situação lá comportamental com os macacos que ele ensinou... Isso é uma outra coisa que a dopamina faz, é o aprendizado, né? Cria aprendizado, potenciação de longo prazo e você começar a prever expectativas de forma mais bem acurada, que é um dos trunfos do jejum de dopamina também. Mas enfim, os macacos. Ele começou a manipular os macacos para treinar eles para o condicionamento clássico quando há uma luz, ele dá um suco para esse macaco. E aí, esse macaco começa a associar essa luz... O cão de Pavlov lá. Isso. Só que o que ele começou a fazer? Ele começou a medir a atividade de receptores de dopamina desses macacos durante essas diferentes etapas do processo. E aí, o que ele começou a fazer? Às vezes, ele dava o suco sem mostrar a luz. Às vezes, ele mostrava a luz e não dava o suco. Para ver o que acontecia com os circuitos dopaminérgicos do macaco. Ele percebeu que o maior disparo de dopamina fásica, que depois é uma coisa que a gente pode entrar, o maior disparo de dopamina era na antecipação à recompensa. Quando o macaco aprendeu que a luz significava recompensa, na hora que ele recebia a recompensa esperada, a dopamina tinha um blipzinho, assim, quase que insignificante para demonstrar realmente uma alteração neuroquímica importante. Então, a antecipação começou a ficar mais importante do que a recompensa em si. Só que quando aquela luz não significava nada, primeira vez, que não tinha dopamina, era só um estímulo, tá, beleza. A recompensa, uau, do prazer. Então, quando você tá esperando o PLR grande, aquilo aumenta a sua dopamina. E aí, a hora que vem, se vem ou não vem, aquilo vai depender da expectativa prévia. Então, eu acho que uma das grandes nuances que a gente tem que entender sobre o jejum de dopamina é como que eu uso as expectativas ao meu favor. Porque não é só você viver com baixa expectativa o tempo inteiro sobre tudo, né? Tipo, manual de Epiteto. Você só pensa naquilo que está sob seu controle, suas virtudes, o seu pensamento e só. E aí tudo que vier é lucro. Eu acho que isso é uma visão um pouco idealizada do que a gente pode fazer com relação à nossa expectativa. Muito difícil. É útil em certos momentos, mas às vezes, cara, você não tem certeza se você vai receber a recompensa e você precisa se mexer agora. Sim. Então, às vezes, vale a pena você manipular a sua expectativa e criar um pensamento positivo com relação a alguma coisa para se colocar aumentar suas chances de ter alguma recompensa, mesmo que ela seja emparelhada com a sua expectativa. Até tem ambição, né? Exato. Senão você Exato. não faz nada. Porque existe também esse processo, é tudo muito mais complexo do que a gente vê, né? Então, a dopamina, ela tem esse processo de te colocar em movimento, de ir atrás das coisas, e a serotonina, vamos dizer assim, tem esse momento de satisfação. Mas tem períodos intermediários de muito prazer também, de muita felicidade. O estado de flow que você encontra num equilíbrio bom de dopamina, adrenalina, e de entrar no processo, de estar presente ao fazer alguma coisa. Então, eu acho que
esse aspecto do equilíbrio, da ambição com a satisfação e do freio com o acelerador ali com relação a como a dopamina funciona, é um dos grandes lugares de exploração que o jejum de dopamina deveria entrar.